2022. Tempo de mudança. Mudar é aprender novos caminhos. Para buscar soluções para problemas complexos, foi criado o Festival ODS. Dias 25 e 26 de maio. Debates, oficinas e troca de experiências entre setores público, privado e sociedade civil. Embarque com a gente no terceiro Festival ODS, rumo a um futuro mais próspero e justo. Cada município brasileiro tem desafios definidos e evidentes, lacunas nas áreas econômica, social e ambiental, que exigem soluções que levem ao desenvolvimento sustentável, com políticas públicas mais eficientes e responsáveis. Por isso, os municípios podem ser fortes aliados da Estratégia ODS, movimento que busca apoiar a implementação da Agenda 2030 e o alcance dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pelos países do mundo inteiro. Mas afinal, de que forma os governos municipais podem participar? Entre no site da Estratégia ODS e fale conosco. A equipe da Estratégia ODS retornará ao contato e disponibilizará materiais de apoio, como metodologias de revisão e elaboração de planos municipais ligados aos ODS, apoio técnico, divulgação de boas práticas, estímulo a diálogos e troca de experiências. Os conteúdos podem ser incorporados aos projetos e políticas públicas que já existem nas atuais administrações, estimular inovações e novas estratégias, e gerar oportunidades de ampliar parcerias multissetoriais, novas fontes de financiamento, promover o trabalho integrado entre secretarias, aproximar governo e sociedade, abrir diálogos com diferentes áreas para atender à Agenda 2030. Faça parte da Estratégia ODS e ajude a mudar o rumo da história, construindo uma gestão pública mais sustentável e eficiente. Contamos com sua parceria. Oi, gente. Boa tarde a todas e todos. Eu sou o Lucas, sou coordenador de projetos da Agenda Pública. Sou um homem loiro, tenho 33 anos, sou branco, meu cabelo é liso e está cortado baixinho, e eu tenho uma barba meio rala. Hoje eu estou tendo o prazer de mediar uma mesa sobre um tema que é dos mais importantes, tanto pela discussão premente sobre a finitude dos recursos naturais, a necessidade da gente reorganizar as formas de produzir e de coexistir, mas também pensando aí que além desses desafios que já vinham acompanhando as discussões internacionais e nacionais, a gente está tendo que lidar com uma pandemia que, embora esteja menos agressiva que em outros momentos, ela teve consequências aí catastróficas, Então, muitas mortes, muitas pessoas queridas partiram, e muitos empregos também, A gente teve impacto sobre a produção em si, muitas empresas faliram. Então, é de extrema importância discutir estratégias de desenvolvimento local, estratégias de recuperação econômica no pós-pandemia e, sobretudo, nesse contexto de transição justa. Para discutir aqui com a gente hoje, eu tenho o prazer de apresentar uma mesa com pessoas muito gabaritadas e dedicadas nesse processo de reorganização aí dos processos de produção, de emprego. Vou convidar aqui primeiro a Marina Bragante, que é secretária executiva de Desenvolvimento Econômico, Ciência
de São Paulo, o Alexandre Melo, que é diretor de Relações com Associados e Municípios no Instituto Brasileiro de Mineração, e Sérgio Andrade, que é diretor executivo da Agenda Pública. A gente vai ter 10 minutos para cada um de vocês comentarem aí sobre os desafios, as propostas de solução, os limites, né, no que diz respeito a essa agenda. Em seguida, a gente vai ter algumas perguntas e logo a gente abre para o público poder se posicionar. Marina, eu vou te dar a palavra. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Vou começar também me descrevendo. Eu sou uma mulher de 43 anos, estou sentada, então vocês não veem, mas eu sou bem alta. Tenho cabelos grisalhos e enrolados aqui no meu ombro. Estou com uma blusa super colorida de flores e uso um batom vermelho, que é a minha marca registrada. Queria começar agradecendo a oportunidade de participar de uma mesa que ajuda a gente a pensar o futuro, né? Problemas do presente, que a gente precisa ter resposta para eles no presente, mas também fazer o esforço de conseguir sair do tamanho do desafio que a gente tem no presente e pensar como é que a gente olha para o futuro e traz novas possibilidades. Eu estou, como o Lucas disse, trabalhando como secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e organizei um pouco a minha fala pensando que num país tão desigual quanto o que a gente vive, né? Ainda ontem, nos jornais, vocês devem ter visto, a gente tem, sei lá, 36% da população em insegurança alimentar, o que significa muita gente passando fome ou próximo de passar fome. Como é que a gente olha e entende os governos sublocais e qual que é a participação desses governos no combate a essa desigualdade, a miséria, mas também no entendimento de que a gente precisa olhar, ao mesmo tempo, como eu falei na abertura, o presente e o futuro. A gente aqui no governo do Estado de São Paulo tem entendido que é papel do governo, principalmente nesse pós-pandemia, né, que impactou tanto a economia local, pensar o desenvolvimento de empregos e ofertar emprego e garantir o acesso à renda, olhando também para trabalhar ao mesmo tempo educação, investir na política de assistência social, enfim, acho que a gente tem aí muitos desafios, todos eles ao mesmo tempo, e a gente tem que ir coordenando os recursos para isso. Dando um zoom no estado de São Paulo, a gente é um estado que tem 645 municípios, a gente tem o segundo menor estado do país, que é Borá, que tem menos de 1.000 habitantes, e a gente tem a capital de São Paulo, que dispensa apresentações, com mais de 12 milhões de pessoas morando nesse território. E daí, como estado, a gente tem o desafio de pensar políticas que possam entender as diversidades locais, mas também atender uma expectativa de pensar o desenvolvimento do estado, né? Como é que o estado, com Borá e São Paulo e tudo que vem no meio desses, pode caminhar para um futuro mais sustentável. E daí pensei em algumas ações do governo do estado e depois vou dar um foco na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Falando um pouco com o Sérgio aí, para pensar a fala, a gente pensou na ideia do Pro São Paulo, né? O Pro São Paulo é um programa do governo do estado que olha para os impactos da pandemia e entende que o governo tem um papel importante neste momento em especial, na retomada econômica, de trazer, principalmente para os municípios menores, né, de pequeno porte, uma oferta de emprego, porque, de fato, a gente teve aí um impacto significativo. Então, o Pro São Paulo é uma junção de diferentes órgãos do Estado de São Paulo. A gente tem a Secretaria de Logística e Transportes, a Secretaria de Educação, a Sabesp, pensando um formato de atuação conjunta que terminam em 8.000 obras pelo estado inteiro. Assim, quando a gente olha o mapa de São Paulo e vê o impacto das obras e onde elas estão distribuídas, elas de fato estão em todos os quadrantes do estado, com mais de 47 bilhões de reais investidos para garantir e para esse aporte nos municípios, e aí mais de 40.000 vagas de trabalho. Mas acho que tem uma outra ação importante, que não adianta a gente só garantir vaga de emprego quando a gente está falando
de um olhar sustentável, né? Também acho que esse é um outro desafio que não é atual, ele já é presente há muito tempo, que é como é que a gente pensa a oferta de desenvolvimento, oferta de emprego de uma forma mais sustentável. E daqui pensei que tem um outro trabalho em programa que não é dessa mesma secretaria, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, junto com o CDHU, que é, por exemplo, pensar instalações de energia fotovoltaica nos novos empreendimentos do CDHU, que tem um impacto social, porque daí garante acesso à energia elétrica para quem está morando nos empreendimentos do CDHU, e também tem um impacto no meio ambiente, né? E acho que é isso que o governo tem pensado, é o entendimento de que as ações que olham para a sustentabilidade, elas têm que ser absolutamente transversais e que todas as secretarias têm e podem ter ações olhando para esse processo, garantindo aí uma transição mais justa e sustentável, né? Até aquelas secretarias que falam isso aqui, essa secretaria é muito distante, ela não tem necessariamente o impacto social, ela tem, e as ações dela, se forem pensadas a partir dessa ótica, terão um impacto bastante significativo no Estado. E daí vou dar um zoom na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente tem como princípio e meta pensar um desenvolvimento econômico para o Estado de São Paulo que seja inclusivo, diverso e sustentável. E o que isso significa, como isso se traduz nas nossas ações, eu pensei algumas ações para pincelar e depois acho que a gente abre para conversar, né? Significa, por exemplo, atrair investimento para o Estado que seja nessa direção. A gente tem um super desafio, a maior parte, quase metade dos investimentos que a gente atrai para o Estado de São Paulo são, por exemplo, do setor automotivo, que está também passando por uma transformação, né? Quase todas as plantas estão se transformando para poder produzir veículos híbridos. Isso significa um desafio enorme na qualificação do profissional que é exigido numa planta, não é o da planta da híbrido, dos veículos híbridos. Então, a gente atrai investimento e, junto com ele, tem que pensar uma qualificação para a população. É uma qualificação que, muitas vezes, a gente ainda não tem quem qualifica quem precisa ser qualificado, né? Os professores, a gente precisa investir nos professores para poder qualificar a população. E acho que esse é um trabalho importante do Estado, que é olhar para a população mais vulnerabilizada, garantir que ela consiga caminhar com os desafios que a modernidade, que a tecnologia nos impõe, que, por exemplo, pensar a qualificação para esses novos empreendimentos. É entender, por exemplo, os desafios do pós-pandemia e priorizar a população que foi mais prejudicada, não só economicamente, mas também olhando, por exemplo, os programas de transferência de renda. A gente tem no Estado de São Paulo o Bolsa do Povo, que é um programa de transferência de renda que está em diversas secretarias. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente tem dois principais vertentes desse programa. Uma é o Bolsa Empreendedor, que olha para a parte da população que, desempregado durante a pandemia, começou a empreender, mas empreender aqui ainda muito no sentido de necessidade, não necessariamente de vocação, e precisa de uma qualificação, e aí é nesse braço que a Secretaria entra. E também no Bolsa Trabalho. O Bolsa Trabalho era um programa que já existe no Estado há muito tempo, a gente reformulou ele para garantir que as pessoas tenham qualificação, então em parceria com a Univesp, Universidade Virtual do Estado. Se você ainda não conhece, dá um Google depois da nossa mesa para conhecer. Então, a gente investe em qualificação, dá acesso à renda e põe numa atividade laboral no município, reconhecendo que a rede de contatos e o movimento é fundamental quando a gente está desempregado e quando a gente precisa voltar para o mercado de trabalho. E nesses programas, quando a gente olha a população atendida, a gente tem quase que 90% das bolsistas são mulheres, a gente tem o número de população branca e não branca está muito parecido com o do IBGE, aliás, a gente atende mais a população negra, parda e indígena, entendendo o impacto que a pandemia teve nessa população. E um outro sentido, a Secretaria é Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Acho que é também papel dessa secretaria investir na ciência, olhando
entendendo como ciência como desenvolvimento econômico também, né? Porque, sei lá, acho que a pandemia é o nosso exemplo mais recente do quanto é fundamental a ciência ter constância no Estado para que a gente pudesse ter o Butantan apto a produzir, a Fiocruz, todo mundo que está ali nessa rede da saúde e do SUS preparado e organizado para os desafios que vão surgir. E acho que todo mundo tem escutado que essa foi a primeira das pandemias que a gente vai viver, então o desafio não termina por aqui, né? A gente ainda precisa conseguir se organizar para entender qual é a rede, qual é o acesso que a gente precisa ter à ciência e à conexão com o mundo para os próximos desafios. Por último, e não menos importante, reconhecer as ações e vocações dos territórios do Estado. Então, a gente tem, por exemplo, aqui na Secretaria, o programa de arranjos produtivos locais, que é a menina dos meus olhos, assim, eu acho que ele é, na perspectiva de governo, super importante, porque ele une os arranjos produtivos locais, explicando bem rapidamente, sucintamente, eles entendem a cadeia inteira, ou de um produto ou de um serviço, e tem alguém que faz a gestão dessa cadeia, garantindo que ela trabalha conjuntamente. Então, o APL tem a lógica do cooperar para competir. E, para mim, esse é um desafio para o Estado. Como é que a gente investe internamente, criando redes que se autoalimentem, né? Então, sei lá, se a gente pensa num produto, vou pegar cerveja, que é um dos APLs que eu visitei ontem, por isso está na minha cabeça bem fresco. A cerveja não é a produção da cerveja, né? Mas é a produção da cerveja, é a garrafa, é o design do rótulo, é o bar onde ela vai ser vendida, é a tampinha, tudo isso está compreendido na cadeia e o governo do Estado, reconhecendo os APLs e trabalhando com eles, investe para que isso aconteça internamente no nosso Estado. Que mais? Acho que tem uma outra coisa importante, pensando um pouco no desenvolvimento do trabalho, que é o desafio de entender o trabalho, o mercado de emprego e também o empreendedorismo, né? Não como o de vocação aqui, o de necessidade que eu falei aqui no Bolsa do Empreendedor, mas no de vocação. Como é que a gente garante que o Estado de São Paulo seja cada vez mais um Estado que atrai, reconhece e acolhe quem quer empreender? E isso significa ter leis mais claras, uma burocracia bem menor daquela que a gente está acostumada ainda no Estado. Significa, por exemplo, ter a JUSCESP, que é a Junta Comercial digitalizada, para garantir que quem quer abrir uma empresa ou quem quer fechar uma empresa tem agilidade nesse processo. É estimular para o que tem de vocação no Estado se desenvolva, né? E, por último, a gente tem, olhando para esses desafios que a gente enxergou nesses 3 anos e 6 meses de gestão, o entendimento de que a gestão não encerra em si, né? A gente é do governo, portanto, o próximo que virá continua com os nossos desafios, continua com os nossos avanços e deve seguir outros caminhos, sabendo por onde a Secretaria passou. E por isso a gente fez questão de construir um plano de desenvolvimento econômico para o Estado para os próximos 18 anos, é um plano que vai até 2040, que pega os ODS, conecta com os desafios e com a vocação que a gente conseguiu enxergar aí em parceria com a FIP e o IPT, estudando, de fato, aprofundadamente o estado que a gente vive, olhando e dando diretrizes, macro diretrizes, para que a gente possa, de fato, caminhar a passos largos para uma sociedade mais justa, inclusiva, diversa e sustentável. Alexandre, se você quiser falar agora, eu vou somar todas as falas e fazer algumas questões no final, tá? Marina, muito obrigado pela sua fala. Ela enche de esperança, né? Nos enche de esperança. Alexandre, o microfone é todo seu. Obrigado, Lucas. Mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, o convite feito pela Agenda Pública. O Festival ODS, muito importante, eu acho que é um grande evento que está sendo realizado, e dou aí os parabéns pela organização, né, e pelos temas que nós estamos discutindo. Queria agradecer aí o Sérgio Andrade, da Agenda Pública, Marina, que é a nossa
a nossa palestrante aí em conjunto. E meu nome é Alexandre Melo, tem uma apresentaçãozinha, né? Sou o diretor de Relações com Associados e Municípios do IBRAM, tenho 52 anos, cabelos grisalhos, barba já branca com a idade, né? Mas a cabeça ainda bem jovial, né? E, enfim, estamos aí para contribuir com o painel. Eu queria falar um pouco, né, o título do painel, Territórios em Transição, Recuperação Econômica Pós-Pandemia. Obviamente, o pós-pandemia é uma situação que nós passamos, né, onde a gente teve, né, o recuo da renda das pessoas, dos municípios, principalmente da cadeia, né, dos setores empresariais. Eu vou falar um pouco mais, se me permitem, da mineração, né, presente nos territórios, mas o que eu vou falar serve, obviamente, para a mineração, para o setor mineral, mas para qualquer setor econômico que esteja inserido, né, no território. Tá? E também não vou focar apenas no pós-pandemia, porque eu acho que o pós-pandemia está dando um gancho, né, obviamente, um trabalho que até o IBRAM fez muito rápido aí, de apoio às cadeias, né, dos setores da mineração, mas também para outros setores empresariais. Então, o que eu vou falar não fica focado só no pós-pandemia, eu acho que é uma vertente que a gente tem que buscar aí, né, no futuro. Primeiramente, eu estou até criando um conceito, né, de sustentabilidade do engajamento. Tá? O que eu falo que é esse conceito? Nós temos que ter um tripé, que são as empresas, o setor público e as comunidades. Os três têm que andar juntos, né, sempre juntos, para que consiga ter uma sustentabilidade daquele território. Tá? As empresas, obviamente, falando aqui das maiores empresas presentes no território, que seriam as empresas âncoras, né, que ela tem o seu papel social, o seu papel ambiental e o seu papel econômico, né? O ESG aí, que nós tanto falamos, eles têm que estar muito presente, e praticamente todas as grandes empresas já trabalham com essa agenda há bons anos, né? O conceito ESG é um conceito novo, mas as empresas já trabalham com esse conceito há anos, né? As empresas, elas são, então, responsáveis, trazendo um pouco para a agenda climática, né, que eu trago aqui, né, a interação entre o desenvolvimento territorial e a agenda climática, aí para uma transição energética, uma transição justa. O papel da empresa, ele é fundamental, porque ela vai ser o grande impulsionador daquele território para as mudanças necessárias. Partindo de dentro de casa, né, portões para dentro, né, da melhoria dos seus processos, na mitigação da redução dos gases de efeito estufa, das suas emissões, né, e eu coloco aqui um aspecto muito importante. A gente geralmente somos cobrados, né, o setor empresarial, e a discussão a nível, né, de sociedade, ela se baseia na mitigação, né, das emissões de gases de efeito estufa, mas eu coloco aqui o outro item muito importante, que é a adaptação. A adaptação, ela é pouco discutida no Brasil, ela é pouco discutida dentro dos setores empresariais, pouco discutida no nível governamental, né? Então, são dois pontos muito necessários para serem colocados. A mitigação, como todo mundo já sabe, são aí seus processos, principalmente processos industriais, onde as empresas, com novas tecnologias, novos arranjos, né, de consumo de energia mais limpa, energia renovável, tem aplicado. O setor mineral, por exemplo, as grandes empresas têm aplicado em grandes projetos, né, de fazendas solares, alguma coisa vindo de fazendas eólicas, né, outros setores, como a siderurgia, baseando aí a sua produção do aço via o carvão vegetal, que é um recurso renovável, e por aí vai. Então, existem grandes iniciativas para mitigação no setor empresarial. Tá? A questão da adaptação, ela é muito importante para a sobrevivência do negócio, né? Os efeitos extremos, os efeitos climáticos extremos, eles podem vir de uma forma que podem atrapalhar ou até encerrar alguns negócios, né? Quando se fala aí do agrobusiness, quando se fala aí da silvicultura, por exemplo, né, do plantio de eucalipto, né, para celulose ou para o carvão vegetal, né, você pode ter extremos de seca, né, e
uma situação mais crítica que eu coloco dentro da mineração é o próprio extremo, né, de chuvas extremas em certas bacias hidrográficas que podem aí comprometer algum tipo de estabilidade das estruturas, né? Então, precisamos muito pensar na questão da adaptação. Voltando aqui, o primeiro sobre empresas, voltando agora para o setor público é muito importante, eu vejo o papel dele como um catalisador e incentivador, principalmente, né, da cadeia, não só da mineração, mas da cadeia dos setores empresariais para uma economia de baixo carbono. Tá? Então, essa cadeia que vai ser instalada naquele território, justamente para poder desenvolver seus trabalhos com grandes empresas presentes nesses territórios, na busca de tecnologias e inovação para os setores empresariais, na questão aí de terem tecnologias de baixo carbono. Como eu citei agora, a questão aí das fazendas solares, ela é muito importante, que também foi citada pela Marina. Sobre as comunidades, qual que é o papel das comunidades? Poxa, pensamos aqui, como que a comunidade vai contribuir? Ela vai contribuir com a mão de obra, né? Essa mão de obra que estará presente na cadeia dos setores empresariais e estará presente aí em todas as empresas, né, principalmente nas grandes empresas do território, que trarão mais renda para o município, né, para aquele território, melhoria aí da qualidade de vida, né? Mas não podemos esquecer, como já citado pela Marina, que é um aspecto, o mais importante é a capacitação, né? A sociedade, aquela população, aquele território, as pessoas precisam ser capacitadas, não basta uma grande empresa dizer, estou instalando no seu território. Na hora que for ver, nenhuma das pessoas da população vai ser apta para trabalhar para uma siderúrgica, por exemplo. Né? Então, precisa ter aí um aspecto da capacitação que é primordial para poder absorver a mão de obra local. Absorvendo a mão de obra local, nós temos todos os benefícios aí da geração de renda nesse território. Então, todos têm aí o seu papel importante, empresa, setor público e comunidade. Como bem colocado pela Marina, a questão da vocação. Vocação é um processo que vai ajudar a ter o diagnóstico daquele território para termos aí uma transição justa de acordo com esses três entes que eu falei, né? Empresa, setor público e comunidades. Mas não só nos dedicarmos à vocação, porque a população pode ter um anseio, né? Geralmente as pessoas, né, do território pensam que aquele território possa ter uma vocação de turismo, né? O turismo ele não vai gerar renda de uma grande mineradora que em um período curto, ela vai deixar de estar operando naquela região, né? Então, nós temos que pensar, assim, outras oportunidades industriais, outros setores industriais, outras cadeias empresariais para poder atuar nesse território. E sempre de mão dada com a academia. Não podemos pensar na academia, que está sempre estudando e sempre contribuindo aí com esses entes, né, na formulação de políticas públicas e também, né, no apoio necessário para a sustentabilidade desse território. Então, são atores, né, stakeholders muito importantes para que a gente tenha aí, né, uma transição justa, né, uma sustentabilidade real desse território, junto com as pessoas que moram por lá. Seria basicamente inicial essas palavras, Lucas, e estou à disposição. Muito obrigado, Alexandre. Legal ver que numa mesa dessa a gente vai compondo uma teia, né, de detalhes e em algum momento a gente vai ter um entendimento muito mais amplo dos desafios que a gente tem pela frente aí. Bom, Sérgio, eu passo a palavra para você e logo em seguida eu já vou fazer umas questões aqui que eu estou tomando nota, viu, gente? Obrigado, Lucas. Bem, vou me descrever aqui. Eu sou um homem branco, de 44 anos, estou aqui com uma estante de livros de fotografia atrás, umas telas, enfim, e estou de óculos também, né, para ajudar aí todo mundo a nos ver melhor. O bom de falar por último é que você aprende muito e também pode pincelar coisas importantes, né,
aqui dos colegas que estão fazendo, né, estão trabalhando de alguma maneira em processos que ou olham, né, para esse longo prazo, né, que a transição justa determina, ou de alguma maneira também pensando nessa coisa tão importante, né, que define a transição justa, né, que como é que a gente equaciona, né, esses ganhos e perdas, como é que a gente constrói os processos para que, de fato, trabalhadores, empresas, o sistema fiscal, né, dos territórios, né, dos municípios, dos estados, possa também se preparar para isso, né, porque significa, né, nós já sabemos a essa altura do festival que os parâmetros estão dados, né, quer dizer, o Acordo de Paris prevê, né, que haja uma transição justa, a OIT já estabelece, né, um cuidado adicional com a agenda de trabalho, porque significa, em última instância, que nós teremos desincentivos, né, a descarbonização significa desincentivar alguns setores, principalmente aqueles intensivos em carbono, e isso precisa ser feito com um olhar de longo prazo, né, para que nós não geremos um problema, né, não só econômico, mas um problema social, né, porque nós temos setores, né, que são alicerces da economia em muitos estados, né, a gente vê o caso do Rio, a gente vê o caso de Criciúma, que são importantes nessa discussão, mas não apenas isso, né, nós já sabemos também que afeta a agricultura, afeta o setor de mobilidade, afeta a pecuária, a mineração, né? Então nós temos, uma discussão que interessa muitos setores e ela traz aí os exemplos dos Estados Unidos, da União Europeia, do Canadá, onde nós já temos aí políticas, planos e até apostas, né, na descarbonização da economia, na visão, né, da transição energética, transição ecológica como oportunidade econômica, né, oportunidade social, oportunidade de geração de trabalho, emprego, renda. E no Brasil a gente vê alguns estudos, né, que são interessantes, que nos ajudam a entender melhor, a cercar melhor esse fenômeno. O WWF, o DIEESE publicaram material, o WRI, a FGV, então a gente começa a cercar melhor o tema no Brasil. Nós sabemos que a transição justa, ela prevê realmente um investimento, né, em atividades com novas características, né, nós estamos falando daquelas que geram externalidades positivas, né, quer dizer que tem aí um impacto sistêmico na economia de outra natureza, mas que também é importante pensarmos no apoio às regiões e aos grupos sociais mais afetados quando há transformação, quando há perda de empregos, quando há mudança no aprendizado, né, que é necessário para que essa transformação aconteça. E, é claro, é fundamental na transição justa a ideia de um planejamento inclusivo, de um planejamento transparente, para que nós possamos entender como isso pode ser feito no longo prazo. O ponto de atenção, que eu acho que, sobretudo para estados e municípios, né, que eu acho que a ideia de falar em territórios em transição é pensar um pouco essa agenda aqui para os nossos estados, para os nossos municípios, para os territórios, é que nós fazemos isso em plena crise econômica, né, quer dizer, a retomada ainda patina, né, nós fizemos um estudo por meio de uma iniciativa chamada Reset, né, desde 2020 vem mapeando estratégias de recuperação econômica e para entender um pouco como isso está sendo feito em outros lugares, né, inclusive na América Latina. Foi feito com o Covid Radar, com o Pacto Global, e também nós fazemos essa discussão num contexto de desemprego alto, quer dizer, nós estamos falando de possibilidade de transformação econômica, que pode gerar desemprego estrutural, com desemprego alto. Então, realmente, é um cenário preocupante, até porque a dívida pública brasileira cresceu, a gente vive um cenário de desigualdade, conforme a Marina lembrava, mas há boas notícias, né? Quer dizer, nós temos, nas experiências que nós vemos ao analisar o processo de descarbonização como indutor de emprego, como indutor de oportunidades para diversificação e dinamização das economias, há um caminho interessante, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para o Plano Americano de Emprego,
para o Pacto Ecológico Europeu. Todos eles têm sido usados, inclusive, como instrumentos de desenvolvimento regional, né? Numa experiência anterior aqui que nós vimos no próprio festival, duas regiões, né, na Alemanha, né, comentando aí um pouco como tem pensado essa questão. Então, essa é uma boa notícia. Primeiro, que a transição justa ela vem aí com uma chave de oportunidades. E a outra questão que eu acho bem relevante é que nós sabemos o que fazer, né? E aí destacar o que esses aprendizados já podem nos dizer, né? Primeiro, entender que é um processo de longo prazo e que requer, né, nesse planejamento, entender o impacto na economia, entender o impacto para a sociedade, com estudos, né, que nos permitem entender como é que aquela cadeia de valor será impactada, como é que os tributos, né, que financiam as políticas públicas serão impactados, como nós podemos induzir esses setores nascentes, né, o exemplo que vem, por exemplo, da indústria de LED, do carro elétrico, são coisas interessantes aí de setores que geram externalidades positivas sistêmicas, né? E, fundamentalmente, uma característica, né, que já se sabe que é fundamental na transição justa e nos pactos que têm sido discutidos de transição justa, é o diálogo social. E aí entra a agenda de trabalho, certamente, muito forte, envolvendo não só os trabalhadores, mas os governos locais e as empresas, né, que o diálogo social, portanto, é como uma coisa fundamental, né, para construir esses planos, para construir as estratégias, as novas estratégias de desenvolvimento local, o diálogo social aparece como uma coisa fundamental. E óbvio que quando se fala em planos, né, e nós vemos aí o caso da Europa, os instrumentos, né, que surgem daí, as políticas, os planos, as instituições, né, que vão coordenar. O exemplo da Espanha é muito interessante, né, que cria, né, a sua instituição nacional, como recomenda o Acordo de Paris, né, a criação de estruturas de governança locais, inclusive, para coordenar, né, as estratégias de transição justa. Nós precisamos de governança, portanto, nós precisamos de coordenação, nós precisamos de accountability. Então, os instrumentos, por si só, não garantem o sucesso, né, da transição justa, esse desenvolvimento que nós estamos falando de um novo tipo, o desenvolvimento inclusivo, essa liderança que é necessária, é fundamental pensarmos, né, na estratégia de governança. O festival, nós vimos aí praticamente uma fala de 3 painéis diferentes, né, uma discussão sobre os arranjos de financiamento, o protagonismo do setor privado, a taxonomia, né, que foi criada pela União Europeia para incentivar os investimentos verdes, são exemplos interessantes. Mas, nos territórios, né, a gente percebe, no caso da Alemanha, né, um destaque muito interessante para o processo de descentralização que tem sido feito no planejamento, né, com participação dos trabalhadores. Eu já citei aqui o caso da Espanha também, que chama a atenção por essa instância, né, de transição justa que foi criada para coordenar a aplicação dos investimentos nos territórios. Então, nós temos um desafio, mas nós sabemos, né, por que caminhos nós devemos seguir, né? O exemplo do Canadá também, eu cito aqui, Lucas, porque lá a discussão aparece muito ligado a essa estrutura de justiça social, né? A preocupação com garantir mais coesão, a proteção dos afetados, né, pela transição justa, políticas compensatórias, e é por isso que nós, aqui, nesse espírito, né, da iniciativa Reset, que pauta a recuperação econômica inclusiva, nós apresentamos aqui no festival também a plataforma de transição justa, né, que tem o objetivo de apoiar governos locais, as empresas, essencialmente no processo de diálogo social, né, para pensar como construir esses planos, como estabelecer uma governança de fato que possa pautar esse processo de inclusão, né, das partes interessadas, mas também acompanhar os processos para que, de fato, ganhadores e perdedores possam se encontrar e construir mecanismos para que a gente possa fazer realmente uma transição nos territórios, garantindo a inclusão das pessoas que
saem, né, de alguma maneira, afetadas por essa transformação, mas também apostando sempre naqueles processos que vão trazer mais sustentabilidade, mais possibilidade de geração de emprego e diálogo, sempre para que nós possamos conseguir criar aí as estratégias de desenvolvimento de longo prazo. Eu fico por aqui para a gente conversar. Bom, eu fico até meio emocionado de ouvir tanta coisa legal e anotar tanta coisa legal. E a gente tem um tempo curto, então eu vou tentar passar rapidinho por tudo que eu vi aqui. Eu fiz uma pequena síntese e vou devolver uma pergunta para vocês. E a gente tem aqui uma condição privilegiada, que é uma representante do Estado, um representante do terceiro setor, e o Alexandre, que está aí mais representando as empresas, embora também figure aí no terceiro setor. Primeiro, eu queria agradecer e dizer assim que a gente passou por todos os temas que eu acho que são atuais, né? Desde prazos, escalas, transversalidade. A Marina falou uma coisa muito legal, que é entender ciência como desenvolvimento econômico. A minha pergunta para você vai estar relacionada a isso, Marina. Como a gente consegue convencer os atores estratégicos, os que têm o dinheiro, os que têm o poder de decisão, e, ao mesmo tempo, como a gente engaja a população nesse processo, né? E aí eu já aproveito para falar com o Alexandre, a sustentabilidade do engajamento. Achei super interessante a sua visão. E eu queria saber aí como a gente engaja também a população nesse processo, né? As empresas e os entes públicos já têm um diálogo mais forte. Como a gente consegue aí envolver a sociedade? E aproveitando a fala do Sérgio, né, que traz aí uma série de pistas e orientações, mas eu gosto muito quando ele fala assim que sempre tem boas notícias, né? Então, vou citar aqui o Gilberto Gil, que é uma música que eu gosto muito, né, que é sempre bom lembrar que um copo vazio também é um copo cheio de ar, né? A pandemia, embora tenha gerado uma série de impactos negativos, ela abre uma janela de oportunidade para a gente discutir uma porção de coisas legais. Então, eu queria, então, aí, que o Sérgio pudesse falar um pouquinho, desde o terceiro setor, como a gente, aqui, enquanto terceiro setor, pode contribuir na implementação dessas agendas internacionais, desses casos de sucesso, sem perder a identidade do território, sem desconsiderar a cultura, enfim. É isso, gente. Devolvo a palavra para vocês. Quem começa? Eu posso começar, então. Começo falando que ainda bem que o Sérgio falou sobre o diálogo. Assim, a minha última coisa aqui que eu não falei era a aproximação do governo com a população. E essa conversa constante, né, para garantir que, de fato, as ações desenvolvidas estejam de acordo com o que a população precisa. E isso só se dá através do diálogo, e não é de 2 em 2 anos, a cada eleição, mas é constante. Então, obrigada, Sérgio, por trazer essa pauta, que para mim é bem importante. Bom, como é que a gente faz com que a população se aproprie da ciência e entenda isso como desenvolvimento econômico, né? Se eu entendi bem, essa é a sua pergunta. Acho que a gente está num momento bem difícil disso acontecer no país, olhando para o orçamento que o governo federal destinou para a ciência, que é, se não me engano, 2 terços, né? Ele é 1/3 do que ele já foi. Então, no país a gente tem um desafio enorme disso, mas a gente tem também, por outro lado, e daí olhando aqui para o estado de São Paulo, um governo que investiu 40% a mais em ciência. Óbvio, não só por causa da pandemia, mas também pela compreensão do papel importante que ela tem no desenvolvimento. E daí acho que tem algumas coisas que, para mim, podem ser uma resposta possível. Acho que essa resposta não tem uma resposta, mas acho que tem algumas. Uma a gente está num momento em que a população tem reconhecido o papel da ciência, né? A vacina garantiu a vida, portanto, a ciência está muito conectada com a vida, e acho que a gente tem falado mais sobre isso, transformado a vacina em meme, em funk, né? Trazendo a ciência, de fato, para o dia a dia e para a possibilidade das pessoas se conectarem à ciência, entender o que a ciência tem de impacto na sua vida, porque, com muita frequência, quando você acende a luz, você não pensa que aquilo é ciência e tecnologia, né? Você pensa que você acendeu a luz. Aliás, você nem pensa, você só acende a luz. Então, esse é o desafio da ciência. Ela tem muitos anos de investimento e de estudo para chegar numa coisa que você usa como se fosse básico, habitual, tá ali. Então, acho que esse é um desafio importante, mas a gente está num momento bastante favorável para essa discussão e a gente não pode perder o momento. Acho que essa é uma coisa. A outra é investir, por exemplo,
numa ação que acontece no mundo inteiro das meninas na ciência. Então, como é que a gente faz com que as meninas se apropriem do espaço da possibilidade de serem cientistas, e isso é desde a escola, né, investimento em projetos, programas que transformem a população jovem, e daí estou falando de meninas e meninos, mas eu vou puxar a sardinha para as meninas, porque quando você olha para a ciência, assim como outros espaços, ainda a população masculina é majoritária. E então, como é que a gente faz com que a população jovem entenda o impacto da ciência e veja beleza na ciência, né? Não é uma questão, não é uma coisa distante, difícil, inacessível, mas é muito legal, porque tem a criatividade, tem a conexão com um monte de coisa que está acontecendo no mundo, tem o desvendar soluções, né, daquilo que a gente não sabe. Então, tem muito estímulo na ciência, e acho que esse é um jeito importante que o Estado pode induzir via as escolas estaduais, via as escolas públicas, via, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o Centro Paula Souza, né, de ensino técnico e tecnológico, então acho que tem muita coisa para ser feita. Falaram que tem 5 minutos, vou parar. Legal, muito obrigado, Marina. Alexandre, se puder falar um pouquinho e depois o Sérgio finalizar, e aí a gente... Vamos lá. Perfeito, vou ser breve aí dentro do nosso tempo, e quero voltar, né, à questão, né, da que você falou, como a gente consegue aí o engajamento da comunidade, né? Isso é um ponto principal quando eu falei da sustentabilidade do engajamento. A comunidade ela tem que ser envolvida desde o início de qualquer política pública que esteja sendo implementada no território. E vou falar da diversificação econômica, nada mais é o primeiro passo, justamente esse, né, que é esse engajamento com a comunidade, né, os 3 entes, empresa, setor público e comunidade, que nada mais é que o que o Sérgio citou, que é o diálogo social, né, é o primeiro passo de qualquer programa de diversificação econômica no território, é o diálogo social através desse engajamento. O que a comunidade precisa, né, porque a comunidade, existe uma cultura, né, de que ela sempre recebeu, né, um prato pronto, vindo da empresa, de um programa da empresa, vindo de um programa de governo, ela sempre recebe um prato pronto. E isso está mudando, né? A comunidade, a população, ela está hoje inserida nas discussões, né, de políticas públicas para aquela região. Então, o que ela precisa de mais importante? Informação. A informação tem que chegar para ela de forma clara, de forma transparente, seja do setor público, ou seja do setor empresarial, das empresas, né? E isso vai um pouco também, ou seja, nós estamos mudando a cultura, né? Aquela população, ela vai participar, né, das discussões. E isso vem muito com o que a Marina muito bem citou, que é a educação básica, a educação primária. Isso tem que vir de escola, tem que vir de berço. Isso são gerações para mudar essa cultura, né? A partir do momento que essa geração nova, que está sendo recebida com conceitos de sustentabilidade, né, desde os primeiros anos de escola, ela vai chegar num nível, né, mais para frente, com um nível já entendido, né, de como que aquele território pode ser sustentável e como que ela pode colaborar, né? Aí entra a parte da academia que eu citei, que seria aí a questão da capacitação para poder ajudar aí nessa transição justa. Alexandre, obrigado. Vou pegar aqui então, já para... bem, eu acho que tem uma coisa muito importante, que é uma trilha para entender como o setor, a sociedade civil pode se engajar, Lucas, que é percebermos os mecanismos de governo aberto, né? Como isso se transformou, né? A participação, ela é hoje algo que precisa ser feita e ser pensada de uma outra maneira, né? E não é a participação dos anos 60, não é a participação dos anos 80, não é só a Assembleia, não é só também a cada eleição, muito pelo contrário, ela se dá muito no processo de implementação das políticas, né? Ou seja, não é só para pensar, mas também para ver as contradições quando as coisas não são bem assim, né? Quer dizer, olha, eu não consigo entregar por uma questão de contingências, uma série de contingências, aquilo que a cidadania necessita. Quais são as alternativas? O que é que nós podemos fazer? E criar o que se chama de coprodução de soluções, né, em vários espaços, né, no equipamento público, oportunidades de participação para melhorar o serviço público.
Então, eu chamo atenção para as experiências de diálogo social, inclusive, que nós construímos com o governo de São Paulo. O ODS Lab, né, que foi essa experiência para pensar, né, uma das políticas, né, importantíssimas, né, de trabalho, emprego, intermediação de mão de obra, pensa uma participação de outro tipo, né? Acho que a gente já tem instrumentos, a sociedade civil pode realmente se somar de uma maneira muito mais qualificada, com base em dados, em evidências, é disso que se trata. Eu acho que nós temos o caminho e as plataformas, os modelos de transição justa devem pensar caminhos, não para polarizar, mas para trazer as pessoas para pensar junto. Eu acho que é esse o caminho, porque os desafios serão grandes, muito grandes, e nós precisaremos estar prontos para dialogar com respeito, com capacidade de entender o que está em jogo. Do contrário, a nossa sociedade realmente vai ficar nessa bola de neve para sempre. Legal, Sérgio. Bom, gente, vamos terminando pontualmente às 6. Eu gostaria de agradecer imensamente por essa oportunidade de ter ouvido vocês hoje, ter conversado um pouco com vocês. E é isso, queria agradecer a todo mundo que está envolvido aqui no evento e desejar um bom descanso para todo mundo.